Olá, tudo bem? Vamos iniciar hoje mais uma aula de História. Falaremos sobre os governos militares pós-64, de 1964 a 1985, ou seja, os governos militares pós-revolta ou golpe de 64 duraram 21 anos. Bom, o Supremo Comando Revolucionário ele assume o poder em 64, nós já estudamos isso. E a primeira coisa que ele faz é promulgar o ato institucional número 1. O que é um ato institucional? É um ato que vai se somar à Constituição do país, ele pode ter um período provisório ou pode se tornar permanente como anexo à Constituição. Então são aquelas famosas canetadas que a gente vê que são utilizadas pelos presidentes, né? Que hoje tem o nome de decreto-lei, na época eram chamados de atos institucionais. Pois o ato institucional número 1, pós-golpe de 64, ele vai estipular a eleição indireta para presidente. Esse presidente seria escolhido numa junta militar. E o presidente escolhido por essa junta militar é o presidente Castelo Branco, que na época era o chefe-maior do Exército. Esse ato institucional número 1, ele também suspende os direitos políticos de todos os cidadãos brasileiros por 10 anos e caça mandatos dos parlamentares. Aí nós temos a posse de Castelo Branco, instituído pela junta militar. Bom, vamos ver o governo Castelo Branco. Quando Castelo Branco assume, ele promete basicamente duas coisas. Na realidade, três. Ele promete obediência à Constituição de 1946 e promete à sociedade brasileira que será um governo provisório, um governo de curta duração, de no máximo 4 anos, apenas para colocar o Brasil nos trilhos. Ou seja, os militares permaneceriam no poder por no máximo 4 anos, apenas para estabilizar o Brasil política e economicamente, e após isso iniciaria novamente o processo de redemocratização. Outra promessa do Castelo Branco foi uma estabilização econômica imediata. As realizações de Castelo Branco são várias. Ele criou o SNI, o Serviço Nacional de Informação, que era ligado às Forças Armadas. Ele criou a lei de greve, que praticamente proibia a greve em todas as categorias e colocava todo e qualquer tipo de greve na ilegalidade, ou seja, a criminalização da greve. Eleições indiretas para governador, quem escolhia os governadores era o presidente e quem escolhia os prefeitos era o governador. E eleições indiretas para prefeito. Como eu disse para vocês, os prefeitos eles não eram mais eleitos, eles eram escolhidos pelo governador. Era a famosa escadinha. Quem escolhia o governador era o presidente. Quem escolhia o prefeito era o governador, ou seja, não haviam eleições. Por isso que esse período ele não pode ser considerado um período democrático, porque ele foge às normas democráticas. E aqui nós falamos sem nenhuma intenção pejorativa de direita ou esquerda, nada disso. Nós estamos falando em princípios de sistemas políticos. No princípio democrático, se faz necessário as eleições diretas. Não havendo eleições diretas, não é um sistema democrático. Ok? Vamos partir para a próxima. Mais realizações do Castelo Branco. Ele vai punir diversas pessoas ligadas ao governo anterior. Ele vai promover o fechamento e intervenção em sindicatos, a extinção de todos os partidos políticos e a criação do bipartidarismo. Ele cria 2 partidos políticos. A Arena, Aliança Renovadora Nacional, que era pró-governo, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, que teoricamente faria oposição ao governo. Outras realizações, gente, deixa eu explicar o porquê teoricamente, porque é muito engraçado o sistema que está no governo criar os partidos políticos. Ele cria um para lhe apoiar e outro para lhe fazer oposição. É uma coisa muito estranha. Ou seja, tu escolhe teus próprios opositores, tu seleciona teus próprios opositores. É uma coisa muito estranha, pelo menos para as vias democráticas. Continuando. Fechamento do Congresso Nacional em 1966. Em 1967 ele reabre o Congresso Nacional apenas para promulgar uma nova Constituição, a Constituição de 1967, criada pelo governo militar, e aí
gente, vem o primeiro ponto que assusta a sociedade. Quando Castelo Branco assumiu, ele jurou obedecer a Constituição de 1946. Agora, ele não só desobedece, como ele cria uma nova. Então, isso assustou um pouco a sociedade. Vamos ver a 11ª realização do Castelo Branco. Ele vai criar o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, que vai substituir o antigo sistema de estabilidade e indenização dos trabalhadores demitidos, que havia antes do FGTS. Quando o cidadão trabalhava mais de 10 anos numa determinada empresa, ele ganhava estabilidade. Então, para demiti-lo seria uma coisa muito complicada. Aliás, seria necessário uma indenização muito pesada para demitir um cidadão desse com mais de 10 anos de serviço, né? E, de maneira geral, os trabalhadores tinham uma certa estabilidade, mesmo antes dos 10 anos, porque as indenizações aos trabalhadores demitidos, elas eram muito, muito pesadas, muito altas, muito elevadas. Então, o nosso amigo Castelo Branco acaba com tudo isso e cria o FGTS. O que é FGTS, gente? O FGTS é tipo uma poupança compulsória. Se tu trabalhares, claro, todo mundo vai trabalhar, um dia de carteira assinada, tu vai ver que todo final do mês, quando tu receber o olerite, o teu olerite de pagamento, né, tu vai notar que há um desconto de 8,5% do valor do teu salário. Mais ou menos 8,5%, depende muito da faixa salarial, até um pouquinho mais. Esses descontos para a FGTS, na realidade, são feitas em cima da remuneração bruta do trabalhador. Então, o teu salário bruto se retira esse percentual. Quem é que retira? O empregador repassa isso para o governo e o governo faz uma espécie de poupança compulsória para o trabalhador. Essa poupança compulsória, gerenciada pelo governo, ela permite que o trabalhador, uma vez demitido, tenha acesso à mesma, ou em casos especiais, hoje, por exemplo, como doença, no passado, por exemplo, compra da casa própria e por aí vai. Tá? Bom, ele cria então o FGTS. A sua outra realização, ele cria o Instituto da Reforma Agrária, que é e cria o famoso Estatuto da Terra. Na economia, o governo Castelo Branco ele desejava um retorno imediato da estabilidade econômica do país, porque ele sabia que somente obtendo a estabilidade econômica se conseguiria a estabilidade política. Como o Brasil, no momento, apresentava poucos recursos, o setor produtivo brasileiro, o mercado interno brasileiro estava muito deficitário, não havia outra forma de se obter recursos de forma imediata, a não ser captar esses recursos no exterior. Esses recursos, então, seriam captados de duas formas: facilitando a entrada do capital estrangeiro no Brasil e contraindo empréstimos no exterior, principalmente com o Fundo Monetário Internacional, o FMI. Então, para conseguir isto, o governo Castelo Branco vai tomar algumas medidas, né? Vai tomar algumas medidas. Essas medidas, por exemplo, a viabilização de empréstimos no exterior, né? Incentivar a entrada de capital estrangeiro aqui no país, como nós já vimos, e as medidas que eles vão tomar serão. Ele vai revogar a lei de remessas de lucros, que existia desde o tempo de Getúlio Vargas e também existia durante o governo de João Goulart. Gente, então, nós vimos que o governo ele pretende uma estabilidade econômica rápida para, com isso, obter uma estabilidade política. Como a economia do Brasil está muito deficitária, o mercado interno e o setor produtivo brasileiro estão muito deficitários, não existe outra forma para se obter um resultado rápido a não ser captar dinheiro no estrangeiro. Para isso, eles tomarão duas medidas. Uma é contrair empréstimos no exterior, viabilizar esses empréstimos, principalmente com o FMI, e a outra é incentivar a entrada do capital estrangeiro, né, atraindo as multinacionais e os investidores internacionais. Por que eu estou repetindo isso? Porque agora nós vamos ver as ações do governo Castelo Branco para conseguir esses dois itens,
para viabilizar a entrada do capital estrangeiro e para conseguir mais empréstimos no exterior. Primeira medida econômica tomada por Castelo Branco para conseguir esses dois objetivos. Não esqueçam os dois objetivos. Primeiro objetivo, viabilizar empréstimos no exterior. Viabilizar os empréstimos no exterior. Segundo objetivo, atrair o capital estrangeiro, os investidores estrangeiros para o Brasil. Então, primeira medida, ele vai revogar a lei de remessa de lucros. Essa lei de remessa de lucros existia desde a época de Getúlio Vargas e também existia na época de João Goulart, perdão. Quando ele revoga a lei de remessa de lucros, é óbvio que ele beneficia o capital estrangeiro, e beneficiando o capital estrangeiro, ele vai atrair esses investidores, essas empresas multinacionais para o Brasil. Mas o que é essa lei de remessa de lucros? A lei de remessa de lucros, na época de Getúlio Vargas, dizia claramente que toda e qualquer empresa estrangeira ou investidor estrangeiro só pode enviar para fora do país, para sua matriz, 40% dos lucros obtidos. Os outros 60% têm que ser reinvestidos no Brasil. Já a lei revogada, essa lei uma vez revogada por Castelo Branco, ela permite agora que os investidores estrangeiros invistam no país e depois possam remeter para suas matrizes no exterior 100% dos lucros obtidos. A curto prazo, gente, uma empresa multinacional, um investidor ou um investidor estrangeiro que entra em nosso país, ele tem uma ação benéfica porque ele traz capital, ele gera empregos e gera fomento, circulação de capital. Só que depois que essa multinacional se instala e esse investidor estrangeiro assume sua posição no mercado de capitais, ele daí só absorve lucros e transfere esses lucros para fora. Ou seja, os investimentos por ele voltados ao país não irão se equivaler à quantidade de dinheiro, de riquezas que ele vai tirar do país e mandar para o exterior. Então imagina, uma empresa multinacional se instala no nosso país. Ela, durante seu período de instalação, claro, vai contratar gente para construir a empresa, incentivou a construção, o mercado de construção urbana, o setor de construção, muito bom. Incentivou o setor de fornecimento de materiais de construção, muito bom, gerou empregos. Depois de construída, ela vai ter uma carteira de fornecedores, toda empresa tem, então ela vai estimular as empresas periféricas, que são aquelas empresas que fornecem insumos para a empresa multinacional. E vai fazer contratações de empregados. Ótimo. Só que parou por aí. Depois disso, ela simplesmente vai manter esse círculo e vai, no entanto, obter lucros muito maiores que os que ela está proporcionando ao país e vai remeter esses lucros 100% para o estrangeiro. Com o passar do tempo, nós veremos o empobrecimento do país. Bom, continuando, outras ações do Castelo Branco, ele contraiu diversos novos empréstimos com o FMI, ele estabeleceu o controle dos salários, o famoso arrocho salarial. O que é o arrocho salarial? É impedir que o salário, principalmente o salário mínimo, sejam corrigidos acima da inflação. Se tu impede que o salário seja corrigido acima da inflação, tu diminui o valor nominal do salário. Se tu diminuir o valor nominal do salário, tu facilita para o empregador, porque cada vez ele vai pagar ao seu empregado um valor menor. Mas como valor menor? Vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que o salário da época fosse 100 cruzeiros. Não era, era menos. 100 cruzeiros.
o poder de compra, teoricamente, desse salário é de 100 cruzeiros. Só que se a inflação for, por exemplo, de 10%, e não se corrigir esse 100 cruzeiros para 110 cruzeiros, nós vamos ver que o poder de compra desse salário, que era de 100 cruzeiros, passa para 90 cruzeiros, porque a inflação subiu 10%, esse salário se desvalorizou 10%, perdeu seu poder de compra em 10%. Isso facilita para que o investidor, para que a empresa multinacional que atua com dólar e não com cruzeiro, pague cada vez mais facilmente a sua mão de obra. Então é mão de obra barata, tu está diminuindo os custos de produção com um salário que se desvaloriza mediante a inflação e mediante a moeda estrangeira, tu estás facilitando para a multinacional, para o investidor estrangeiro, que cada vez paga menos, uma vez que esse salário cada vez se desvaloriza mais. Pagando menos para o trabalhador, o empregador diminui seus custos de produção. Isso também é uma maneira de se atrair o capital estrangeiro, diminuir os custos de produção. Então, além disso, ele vai instituir a correção monetária, que era uma operação que existe até hoje para atualizar o poder aquisitivo da moeda, segundo índices determinados pelo governo. Então nós vamos ver que através da correção monetária o governo controla o valor da moeda, permitindo a sua desvalorização mediante o fluxo cambial, para dessa forma também atrair o capital estrangeiro. Por exemplo, se um cruzeiro, se um dólar fosse proporcional um exemplo, gente, a 20 cruzeiros, é ótimo para o capital estrangeiro, porque o seu dinheiro compra mais aqui dentro do Brasil e vale mais. É ótimo para o exportador, porque ele consegue exportar bem mais, porque seu produto está a um preço mais em conta que os seus concorrentes. Então, através da correção monetária, através do controle artificial do poder aquisitivo da moeda, o governo consegue também estimular a entrada do capital estrangeiro, estimular a entrada das multinacionais e também estimular as exportações. Bom, o Castelo Branco ele não conseguiu fazer o milagre de fazer a economia se estabilizar em tão curto espaço de tempo, mas as medidas tomadas por ele foram muito importantes para o crescimento econômico que vai ocorrer nos demais governos militares. Bom, sai Castelo Branco e entra Costa e Silva, o segundo presidente militar pós-64. Em 3 de outubro de 66 foi eleito o presidente general Arthur da Costa e Silva, ministro do Exército no governo do Castelo Branco. O Costa e Silva ele vai governar por um curto período de tempo, viu, gente? Ele governou de 15 de março de 67 a 31 de agosto de 69. Os 2 primeiros anos do governo Costa e Silva presenciaram várias manifestações contrárias à permanência dos militares no poder. Mas o que motivou essas manifestações? Na realidade, o que vai motivar essas manifestações são o não cumprimento das promessas feitas por Castelo Branco ao assumir. A primeira promessa foi que o governo militar seria de curta duração, seria provisório. E agora, a sociedade brasileira vê mais um general ser elevado ao cargo de presidente numa eleição indireta. Então, aquela promessa de governo provisório de 4 anos já está sendo colocada de lado. Estamos indo para 8 anos de governo militar. E também, o Castelo Branco ele prometeu obediência à Constituição de 1946 e ele desobedeceu isso. Ele desobedeceu a Constituição de diversas formas, utilizando atos institucionais e, para culminar, ele acaba com a Constituição de 1946 e cria uma nova Constituição em 1967, uma Constituição feita por militares. Outra coisa foi o cerceamento das liberdades civis. Os militares atuavam duramente
sobre greves, passeatas, qualquer tipo de manifestação civil em relação ao governo. O arrocho salarial, como nós falamos, que diminuía gradativamente o poder de compra da classe trabalhadora, a intervenção do governo em sindicatos e universidades, a criminalização da greve e o controle cada vez maior dos meios de comunicação. Tudo isso descontentou de maneira única a sociedade, para ser mais sincero, determinados setores da sociedade. E logo, logo vão surgir as manifestações contrárias a todos esses fatores que nós apresentamos anteriormente. Por exemplo, a União Nacional dos Estudantes, ela tinha sido extinta pelo governo do Castelo Branco. Mas mesmo extinta, mesmo na ilegalidade, ela vai promover várias passeatas em todo o país. E os estudantes vão se juntar a representantes da classe política, representantes do meio artístico, até representantes da igreja e das classes trabalhadoras. A tal ponto que vai surgir uma manifestação de protesto que é chamada Passeata dos 100 mil. Vou fazer um parênteses aqui. Eu lembro que quando do golpe ou revolta de 64, antes do golpe ou revolta de 64, a igreja ela convocou uma passeata que se chamava A Família com Deus e a Igreja, a família com Deus e a igreja contra o comunismo, pedindo a Deus e ao exército que salve o Brasil do comunismo. Essa passeata reuniu 100 mil pessoas e mostrou aos militares claramente que eles possuíam sim apoio da sociedade para o seu golpe ou revolta de 64. Pois agora os estudantes organizam uma passeata de igual monta, com 100 mil participantes. Essa passeata vai ocorrer na cidade do Rio de Janeiro, em 25 de julho de 68, e pede claramente a redemocratização imediata do país e a saída dos militares do poder. Ao mesmo tempo, o arrocho salarial faz que o movimento sindical, apesar de ser colocado também na ilegalidade e apesar das intervenções do governo no movimento sindical, o movimento sindical procura se organizar, mesmo assim. E apesar de tudo isso, em abril de 68, os operários em Contagem, lá em Minas Gerais, vão entrar em greve. Eu lembro que os trabalhadores não aguentam mais o arrocho salarial, não aguentam mais ver desvalorizado o seu poder de compra. Então, mesmo com toda a repressão em 68, esses operários lá em Minas Gerais vão entrar em greve. Em novembro do mesmo ano, foi a vez dos metalúrgicos de Osasco, em São Paulo. Observa, mesmo com todas as proibições, essa gente está tão desesperada devido ao arrocho salarial que está promovendo greves, está promovendo organização sindical. O resultado desse movimento grevista foi um maior controle do Estado sobre salários e sindicatos. Então, quando o governo viu essa movimentação sindical toda, ele apertou ainda mais o controle sobre salários e sindicatos. Alguns grupos políticos descontentes com os rumos que estava tomando o movimento militar organizaram em 67 uma frente ampla de oposição ao governo do Costa e Silva, e faziam parte dessa frente ampla de oposição políticos célebres, muito conhecidos, como o governador de Minas Gerais, o Magalhães Pinto, e o governador do estado da Guanabara, Carlos Lacerda. O mesmo Carlos Lacerda que foi um dos incentivadores do golpe ou revolta de 64. Além disso, essa frente ampla de oposição também tinha apoio de ex-presidentes como Jango e Juscelino Kubitschek. Essa frente ampla foi proibida de se organizar ou de se manifestar em 67. Os militares estavam temendo pela manutenção do regime e cada vez tinham mais medo do crescimento das manifestações de diversos setores da sociedade. Eles necessitavam de ferramentas de maior controle social, de ferramentas que criminalizassem a oposição ao governo, que restringissem os direitos civis e humanos, tais como habeas corpus, mandatos de prisão, menor ingerência do judiciário, uma atuação mais livre dos meios de repressão. Mas tal atitude, com certeza, levaria o governo militar a uma situação de ditadura. E muitos setores do governo militar não queriam
singrar esse caminho da ditadura. Nós devemos frisar que dentro do exército haviam duas correntes. Uma corrente era chamada Sorbonne, que eram assim chamados pejorativamente pelos militares da linha dura, né? Já vou falar sobre os militares da linha dura. Os militares da linha Sorbonne eram mais intelectualizados, acreditavam num controle mais leve da sociedade, acreditavam também numa redemocratização mais breve. Já o pessoal da linha dura, eles eram os descendentes, vamos chamar assim, dos antigos positivistas tenentistas que existiram dentro do exército brasileiro. Essa linha acreditava que somente um governo forte e centralizador levaria o país à estabilidade política, econômica e ao progresso. E que a população ela deveria ser regida, ela deveria ser manobrada para atingir esses fins. Ou seja, esse governo forte e centralizador estaria literalmente acima de todas as instituições, levando e fazendo com que a população brasileira fosse e seguisse pelos rumos da ordem e do progresso. Bom, o Sorbonne e os linha dura, eles atuavam dentro do exército, e o Sorbonne, eles não queriam de forma nenhuma que se tomasse medidas mais restritivas, como de criminalização da oposição, que conduzisse o governo militar a uma ditadura. Já os linha dura acreditavam que esse era o único meio de manter o governo militar e impedir a crescente insatisfação de setores da sociedade. Bom, se uma coisa está ruim, geralmente ela vai se agravar. E ela se agravou. Lá no Congresso Nacional, o deputado Márcio Moreira Alves, ele, no seu pronunciamento, ele vai convocar a população brasileira a não participar do 7 de setembro, como forma de protesto contra o governo militar. Os militares acharam isso um absurdo. Por quê? Porque quem colocou esses congressistas lá no Congresso foi o governo militar. Vocês devem lembrar que foram extintos todos os partidos políticos. Lá pelo nosso amigo Castelo Branco, ele criou dois partidos, Arena e MDB. Arena pró-governo e MDB que faria oposição ao governo. E agora, um membro de um desses partidos, ele era do MDB, vai em plenário e manda que a população, sugere que a população, em represália ao governo militar, não participe do 7 de setembro. Para os militares, isso foi uma quebra de hierarquia daqueles que eles colocaram no Congresso. Então, os militares vão querer punir esse deputado. Mas, para surpresa dos militares, o Congresso impede que o deputado Moreira Alves seja penalizado pelo governo militar, e, para isso, eles fazem de uso da imunidade parlamentar. Isso assusta por demais os militares. Eles estão perdendo o controle da sociedade, que cada vez se manifesta de maneira crescente, apesar de todos os meios de repressão. E agora eles estão vendo uma certa insubordinação dos próprios congressistas que eles colocaram no poder. Então, mediante a isso, os linha dura convencem o Sorbonne, essas duas linhas que existiam, linhas filosóficas, vamos chamar assim, que existiam dentro do Exército Brasileiro, que se uma medida enérgica não for tomada, o Brasil vai sair de vez dos trilhos, o governo militar vai ser deposto e essa desordem social pode dar vez a um regime socialista, a um regime comunista. Mediante a isso, os Sorbonne concordam com a instituição do AI-5, e daí em 13 de dezembro de 68, o presidente Costa e Silva vai assinar o AI-5. Depois da assinatura do AI-5, o Congresso vai ser fechado, numerosas pessoas, sobretudo políticos, vão ser atingidos por esse ato institucional. O AI-5, se a gente fosse falar dele de uma maneira resumida, ele criminaliza qualquer forma de oposição ao governo. Se torna crime qualquer forma de oposição ao governo.
Ele restringe liberdades civis, direitos humanos, permite censura ampla aos meios de comunicação, submete o judiciário legislativo ao poder executivo. Então, o AI-5, criminalizando qualquer forma de expressão e de oposição ao governo vigente, ele leva esse governo vigente cada vez mais longe da democracia e cada vez mais próximo de um sistema ditatorial. Inclusive, existe na internet, os senhores podem ver, eu acho que eu até coloquei, não me lembro se coloquei para os senhores, a reunião que institucionaliza o AI-5, onde militares e apoiadores se reuniram para institucionalizar o AI-5. Os próprios militares e seus apoiadores, durante a reunião, sabem que ao institucionalizar o AI-5, estarão tomando um rumo em direção à ditadura. Então, infelizmente, cada vez mais o governo militar se afasta da democracia e toma os rumos de um governo mais centralizador, mais ditatorial. O AI-5 teve consequências, né? E a principal consequência do AI-5, e eu quero que vocês gravem isso, porque isso é tema recorrente, tanto de Enem quanto provas de vestibulares. A principal consequência do AI-5 foi o surgimento do movimento de guerrilha urbana no Brasil. Veja, se não é mais possível se opor a um governo dentro da lei, os opositores mais extremados se oporão a este governo dentro da criminalidade, ou seja, dentro da exceção, ou seja, dentro da guerrilha urbana. Pessoal, e aqui eu abro um parênteses, não existe nada errado de ter um pensamento à direita ou um pensamento à esquerda. Perfeito. Isso é um direito de cada cidadão e, de certa forma, ambos, tanto de esquerda quanto de direita, visam o progresso da nação, apesar de divergirem do método de se atingir esse progresso. Então não existe nada errado em ter um pensamento mais à direita e um pensamento mais à esquerda. O que se torna perigoso para qualquer nação é quando esses pensamentos se tornam extremados, a extrema direita e a extrema esquerda. A extrema esquerda, que nos leva cada vez mais próximos de movimentos como guerrilha urbana, e a extrema direita, que nos leva cada vez mais próximos de movimentos como fascismo. Então nós temos que tomar cuidado com isso, com a exceção, com os extremos. Tá? E agora nós estamos vendo a esquerda, a oposição ao governo militar, tomar o movimento extremo e fundar os movimentos de guerrilha. O pessoal que tomou esse rumo da guerrilha acreditava, e esses movimentos de guerrilha eram principalmente constituídos por estudantes, intelectuais e até alguns militares, eles acreditavam que eles podiam destituir o governo militar e eles eram muito inspirados nas revoluções que ocorreram, as revoluções socialistas, né, que ocorreram na China como no Vietnã, onde a esquerda se armou e conseguiu depor o governo vigente. Mas para conseguir isso, eles sabiam que precisavam do apoio da população, né, para derrotar o regime militar. Então a guerrilha urbana, ela é uma consequência do AI-5 e ela vai se organizar, vai organizar ações e vai se organizar também nas principais cidades do Brasil. E essas ações vão desde assaltos a banco para conseguir recursos financeiros para bancar a guerrilha, até sequestros de embaixadores para serem trocados por presos políticos, até atentados contra autoridades e empresários. E aqui eu abro um parênteses. Se acusa os governos militares de terem agido de forma de exceção, de tortura, perseguição, prisão, até morte, de igual maneira atuou a guerrilha urbana. A guerrilha urbana atuou de igual maneira, na criminalidade, assaltando bancos, promovendo sequestros e trocas de presos políticos e até atentados contra autoridades e empresários. Então nós vamos observar que, na realidade, esse período dos governos militares é um período de exceção. É um período de exceção porque estão se fazendo
e se realizando atos de exceção. Atos de exceção que muitas vezes não são viáveis constitucionalmente. E atos de exceção que muitas vezes infringem direitos humanos, direitos civis e direitos penais. Então, nos anos 60, nós vamos ver que, nos anos 70, perdão, nós vamos ver que esses movimentos de guerrilha ocorreram em todo o país e no Araguaia, no Vale do Rio Ribeira, lá em São Paulo, essa guerrilha durou muitos anos. Mas, apesar desse movimento de guerrilha estar em todo o país, né, existiam várias organizações guerrilheiras, a maior parte da população tomou pouco conhecimento porque os governos militares realizavam uma ampla censura nos meios de comunicação e impediam a maior parte da população de saber das ações dos guerrilheiros e das suas intenções, vamos dizer assim. Bom, os principais grupos de guerrilha armada que atuaram entre 68 até meados dos anos 70 foram a Aliança Libertadora Nacional, o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, o Partido Comunista do Brasil, a Vanguarda Armada Revolucionária, o VAR Palmares e outros, né? Bom, as realizações de Costa e Silva, então, foram a instituição do AI-5, que nós acabamos de falar sobre ela, a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização, o famoso Mobral, que era destinado à alfabetização de adultos, foi criado pelo Costa e Silva. Ele regulamentou também a reforma universitária pela Lei 5.540, de 28 de novembro de 68. Até então, as universidades brasileiras elas adotavam um padrão europeu. Depois dessa lei, aí nós passamos a adotar um padrão dos Estados Unidos. Bom, e também o nosso amigo Costa e Silva, ele vai extinguir o antigo Serviço de Proteção Índio, o SPI, e vai criar a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Bom, em fins de agosto de 69, o presidente Costa e Silva ele vai adoecer, né, e não vai mais ter condições de exercer as suas funções como presidente. Então, a Constituição de 67, criada pelos próprios militares, previa que quem deveria assumir o seu lugar na presidência, já que o Costa e Silva está doente, seria o seu vice, Pedro Aleixo, né, o vice-presidente Costa e Silva, Pedro Aleixo, que deveria assumir o governo, uma vez que o Costa e Silva não tem mais condições por motivos de saúde. Para a surpresa da sociedade em geral, a junta militar ela vai desobedecer a própria Constituição de 67, que foi criada por ela, vai impedir a posse de Pedro Aleixo e vai colocar no poder o presidente Emílio Garrastazu Médici. Quem compunha essa junta militar, gente? Haviam representantes dos três poderes. Tinha o Augusto Hemmel Kademeiker, né, que era da Marinha, o Aurélio Lira, que era do Exército, e o Márcio Souza, que era da Aeronáutica. Então, essa junta militar, ela desconsidera a Constituição de 67, impede que Pedro Aleixo assuma o poder, como previa a Constituição, e coloca no seu poder o presidente Emílio Garrastazu Médici, que vai assumir o poder no dia 30 do mês de outubro de 69. Aí nós temos uma foto, né, do presidente Médici. Por que que o governo militar, a junta militar fez isso? Porque eles estavam preocupados com a atuação da guerrilha. E eles achavam que o Pedro Aleixo não teria um pulso firme o suficiente para extinguir a guerrilha e qualquer tipo de oposição ao governo que ainda estava atuando no país. Então eles escolheram um presidente do chamado Grupo Linha Dura, que era o Médici, e o Médici tomou para si a incumbência de extinguir a guerrilha e qualquer forma de oposição ao governo. Então nós vamos ver que o governo Médici foram os períodos mais duros do governo militar, né? No governo do Médici, muitos cidadãos foram perseguidos, presos, banidos por motivos políticos. Centenas de brasileiros sofreram maus tratos em prisões, outros morreram, desapareceram em circunstâncias não explicadas. Né? Morreram e desapareceram em circunstâncias não explicadas
enquanto se encontravam sob a guarda das próprias autoridades que haviam os levado para interrogatório. Os grupos de esquerda que agiam na clandestinidade, a guerrilha urbana, eles foram completamente desbaratados. Né? Depois do AI-5 já não havia mais possibilidade de oposição legal ao governo. Né? E esses grupos de esquerda que iniciaram a luta armada contra o regime militar. Isso aí ficou conhecido como guerrilha urbana, como nós já havíamos falado. Só que o Médici agiu de uma maneira tão truculenta, tão avassaladora, que ele vai extinguir esses movimentos de oposição. Né? Ele vai extinguir esses movimentos de oposição ao governo, ele vai extinguir a guerrilha urbana de tal forma que quando chegar perto do fim do seu governo, já não existe mais oposição, já não existe mais guerrilha. Os guerrilheiros também, eles não conseguiram seus objetivos porque eles jamais contaram com o apoio da população, por dois básicos motivos. Primeiro, porque a população nem sabia, não sabia muito do movimento de guerrilha, das suas intenções, das suas ações, por que eles estavam fazendo aquilo. Porque o governo militar controlava os meios de comunicação e os censurava. E também porque durante o governo Médici vai haver o famoso crescimento econômico brasileiro, que vai ficar conhecido como milagre econômico. Através da introdução pesada de capital estrangeiro no país, o Brasil vai ter um boom econômico, né? Vai ter aumento de exportações agrícolas, expansão de indústria, o desemprego vai diminuir, o governo vai investir em grandes projetos, construção de estradas, hidrelétricas, vai estimular a exploração econômica da Amazônia e da região centro-oeste. Com tudo isso, vai haver o progresso econômico e, como eu falei, vai haver o processo de expansão da oferta de empregos. A prosperidade vai reinar no país, principalmente entre a classe média e as elites. Aí o governo também inicia um processo de campanha, publicidade, que incentiva um certo ufanismo em relação ao Brasil, né? Dizendo que agora sim, agora o Brasil está no trilho certo, agora sim vai dar certo, o Brasil agora encontrou seu caminho através da ordem do progresso. E daí surgem algumas campanhas publicitárias famosas desse período com slogans do tipo "Ninguém segura esse país" ou "Brasil ame ou deixe". Só que essa euforia de crescimento econômico durou muito pouco. A partir de 1974, o ritmo do crescimento da economia do brasileiro começa a diminuir a passos largos. E conforme ela vai diminuindo o crescimento econômico, a estabilidade econômica, o regime militar vai perdendo o apoio da sociedade brasileira e abrindo caminho para uma crise política. Bom, as realizações de Médici. A principal, ele extingue as guerrilhas e vai dar fim a todo tipo de oposição ao governo. A segunda, ele dá início ao milagre econômico. E a terceira, ele vai investir em grandes projetos como construção de estradas, hidrelétricas, estimular a exploração econômica da Amazônia, da região centro-oeste, e a expansão de ofertas de emprego e prosperidade. Só que, como nós vimos, depois de 74, por diversos motivos, mas o principal motivo é que tu não consegue suster a economia de um país baseada só no capital estrangeiro. Para que um país tenha uma economia sustentável, ele tem que desenvolver sua economia própria, o seu mercado consumidor próprio, para que esse mercado consumidor e seu setor produtivo, esse sim sustentem sua economia. E a economia brasileira estava alicerçada apenas no capital estrangeiro. O crescimento do mercado interno brasileiro e o crescimento do setor produtivo brasileiro ainda, apesar de terem crescido, ainda não conseguiam, de forma alguma, suster de forma contínua a economia do país. Então, essa crise econômica se acelera a passos largos. E quando a crise econômica se acelera a passos largos, nós vamos ver que o apoio ao governo militar pela sociedade diminui. Sai o nosso amigo aí, o presidente Emílio Garrastazu Médici,
e entra o nosso amigo Geisel, outro general, o general Geisel. O governo do general Geisel vai de 15 de março de 74 até 15 de março de 1979. Bom, como eu falei para vocês, esse sistema econômico baseado só no capital estrangeiro e na atração do capital estrangeiro desenvolvido pelos governos militares já tinha sinais visíveis de esgotamento, né? Aumento de dívida externa, aumento da inflação, baixos salários, e somado a tudo isso, como golpe de misericórdia, veio a crise do petróleo. A crise do petróleo que fez o preço dos combustíveis fósseis atingir a estratosfera e prejudicar as economias do mundo todo. Então, se o Brasil já tinha dificuldades, com a crise do petróleo essas dificuldades aumentaram mais ainda. O nosso amigo Geisel, ele até tenta. Ele tenta, por exemplo, resolver o problema do desemprego através de grandes obras, de obras faraônicas, para a contratação massiva de empresas e trabalhadores. Então, durante o governo Geisel, uma de suas realizações vai ser a construção da hidrelétrica de Itaipu. O Geisel também preocupado com a matriz energética brasileira, uma vez que ele queria não mais depender tanto do petróleo, ele cria o programa do Proálcool. Gente, a matriz energética limpa brasileira, ela foi planejada nos governos militares. E isso é mérito dos governos militares. Tá ok? Bom, a assinatura do acordo para a construção de usinas nucleares no Brasil, junto com a Alemanha. Então, o Brasil comprou da Alemanha 4 usinas nucleares. Na realidade, só deu para montar 3, né? Então, Angra 1, Angra 2, Angra 3. Essas usinas nucleares, elas tinham a função de resolver o problema da matriz energética brasileira e diminuir a dependência dos combustíveis fósseis. Só que, na realidade, essas usinas nucleares trouxeram um problema maior para o governo Geisel. Por quê? Porque as usinas nucleares, elas trazem consigo o perigo de um acidente nuclear. Por isso, em todos os países, as usinas nucleares são colocadas geralmente em lugares mais remotos, com populações menores, onde habitam populações menores. Já no caso do Brasil, o governo militar colocou a usina nuclear em Angra dos Reis, que é um polo turístico habitado por diversos cidadãos, e essa população aumenta ainda mais durante o período de turismo, que é o período do verão. Então, se critica o governo como tu coloca uma usina nuclear num lugar onde existem um grande núcleo populacional e um núcleo que ainda aumenta em determinadas fases do ano. E essa crítica vai aumentar ainda mais quando se descobrir que o governo militar não tem nenhum plano de evacuação no caso de um acidente nuclear para estas populações que habitavam perto das usinas nucleares. Outro problema que houve também é que a Alemanha ela vendeu a usina, mas não transferiu de forma imediata a tecnologia. Então essas usinas elas mal funcionavam, elas ligavam e eram desligadas quase imediatamente por perigos imediatos de mau funcionamento. Então a usina nuclear ela acaba se transformando num elemento de crítica ao governo Geisel, né? Um elemento de crítica ao governo Geisel, ao invés de ser um elemento de valoração desse governo. Bom, mediante a tudo isso, tudo estava dando errado na realidade. Não importava o que os militares fizessem, a crise econômica se acentuava, o descontentamento da sociedade civil também, e a perda de apoio era crescente. Não tinha outro jeito. Os militares chegaram à conclusão que eles deveriam redemocratizar o país e passar esse governo, passar o governo do país a um governo civil. Só que, segundo as palavras do próprio Geisel, essa redemocratização devia ser lenta, segura e gradual. Por que isso, gente? Porque os militares temiam muito uma vingança dos seus opositores políticos caso esses assumissem o governo. Então, o grande medo dos militares durante esse período é que, uma vez redemocratizado o país, os seus opositores políticos
assumisse um poder, e isso era bem possível, uma vez que havia muito descontentamento em relação aos militares, e esses opositores políticos, uma vez no poder, começassem uma caçada, uma vingança aos militares que participaram do poder durante esse período de governos militares. Bom, sem sucesso econômico, o governo militar também, como eu já falei, ele viu a perda do apoio da sociedade. E essa perda de apoio se manifestava de diversas formas. Uma das formas foram nas eleições de 1974 e 1978, onde o MDB obteve vitórias expressivas, apesar de todos os artifícios impostos pelas regras eleitorais da época. Na época, gerente, os governos militares, para manter a maior quantidade de congressistas e senadores, eles inventaram uma lei que permitia criar o tal congressista e senador biônico. O que é isso? Era um congressista e senador que não tinha sido eleito. Ele tinha sido colocado no Senado e no Congresso pelo governo militar, de forma indireta, apenas para que o governo militar mantivesse maioria no Congresso e no Senado. Mas nem assim adiantou. Nas eleições legislativas de 74 e 78, o MDB leva de varrida, ele ganha. Né? É um chocolate para eles. Eles ganham as eleições de ponta a ponta. E os militares, para compensar isso, veem que não é possível eleger tantos senadores e congressistas biônicos. Não dá. Né? Uma vez que mais de 80% das cadeiras do Congresso e do Senado acabaram nas mãos do MDB. Bom, a sociedade civil, apesar de todos os meios de repressão, ela se organizou na defesa dos direitos humanos, principalmente dos presos políticos, na campanha pela anistia, no movimento contra o custo de vida, e várias entidades civis começaram a se destacar nas campanhas por mais liberdade e justiça. Entre elas a gente pode citar a OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, o Comitê Brasileiro pela Anistia, que é o CBA, e a Associação Brasileira de Imprensa, que é a ABI. E por incrível que pareça, até a igreja já desejava o fim dos governos militares. O movimento estudantil voltou às ruas, promoveu assembleias, passeatas. Os estudantes, eles não se limitavam mais a reivindicações na área educacional. Agora eles estavam solidários com as lideranças operárias na luta contra o regime militar. E aí vem um grande temor também do governo militar. Em todos os países de cunho socialista e revolta socialista, a união entre intelectuais e operários foi fundamental para que esses processos revolucionários dessem certo. Quando estudantes, professores, intelectuais se unem aos movimentos operários, logo, logo surge uma revolução, em geral de cunho socialista, que tem êxito. Então, essa proximidade dos estudantes com lideranças operárias assusta ainda mais os governos militares. Os sindicatos, eles não têm mais nenhum temor do governo militar. Em 1978, os operários da Scania, lá em São Bernardo, vão entrar em greve. Não importa a repressão, não importa as prisões, não importa nada. Para cada operário preso, surgem mais 2 mantendo a greve. Para cada líder preso, surge um novo líder. Né? O movimento vai se estender até São Paulo e vai ter repercussão por todo o país. É a primeira vez desde 68 que uma greve nacional atinge o país novamente. Bom, o governo Geisel termina e os militares têm a certeza que não dá mais para manter o governo militar, que eles precisam passar o governo para os civis e redemocratizar o país. E para isso os militares tomarão algumas medidas. A primeira medida é escolher um militar diferente de todos os outros para ser presidente. Eles escolhem o general João Batista Figueiredo. Pessoal, se vocês olharem as fotos de todos os generais de todos os militares que assumiram a presidência, eles sempre estão sérios na foto, uma cara séria, até sisuda. Já a foto do João Batista Figueiredo é essa aí, ele parece sorrindo, ele é simpático, ele é o famoso tiozão, aquele tiozão que a gente gosta, que é engraçado, que conta piada, né? Aquele tiozão lá do churrasco. Então, os militares colocam para ser o último presidente militar um presidente que seja mais simpático à população.
E o João Batista Figueiredo, ele assume o país lá em março de 79, com muitos problemas. O milagre econômico já acabou há muito tempo, né? O programa econômico dos militares faliu de vez. Para vocês terem uma ideia, o PIB do Brasil chegou a menos 4% em 1983. A crise econômica gerou um desemprego como nunca se viu no país. Né? A queda do poder aquisitivo, os salários totalmente desvalorizados, a moeda totalmente desvalorizada, todos eles comprometidos pela inflação. A dívida externa se tornou impagável, a gente não conseguia nem pagar os juros. Né? Tudo isso fez que de 79 a 81 ocorressem vários movimentos grevistas em todo o país e que envolveram milhares de trabalhadores de várias categorias que reivindicavam melhores salários. O governo militar até reprimiu esses movimentos, né? Tentou intervir em sindicatos, destituiu diretorias, prendeu seus integrantes, mas não adiantava mais. Para cada líder preso, surgia outro, para cada sindicato que se intervinha, eles se organizavam lá na clandestinidade, nada mais adiantava. Em agosto de 1981, apesar de todos os instrumentos de repressão do governo, as lideranças sindicais trabalhadoras vão se reunir no primeiro conclate. Né? O que é conclate? É a Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras, na tentativa de organizar um movimento sindical de âmbito nacional, como existe nos países civilizados, né? Mais civilizados. Por exemplo, existe nos Estados Unidos, na maior parte dos países da Europa, existe uma central única. Né? 2 anos mais tarde foi criada a CUT, que é a Central Única dos Trabalhadores, que apesar de no início não ser muito reconhecida oficialmente, ela representa já uma grande parcela dos trabalhadores brasileiros. Com a recessão brasileira se aprofundando cada vez mais, a insatisfação popular cresce cada vez mais e o apoio político ao governo militar diminui cada vez mais. O presidente Figueiredo, ele vai dar início então ao processo de abertura. Aliás, quando ele assumiu o governo, ele disse e tomou para si essa incumbência. Quando ele assumiu o governo, ele disse claramente: juro que farei desse país uma democracia. E no seu governo vão ser dados os primeiros passos para que o Brasil volte ao status de redemocratização, ao status de uma democracia. Mas nós devemos sempre lembrar que todo esse movimento de redemocratização do país, ele está sendo feito com apelo popular, é claro, mas sob o controle restrito dos militares. Né? Os militares estão controlando como vai se dar essa redemocratização. Então, existe sim o apelo crescente da sociedade civil, mas quem está controlando essa redemocratização, dizendo como ela vai ser feita e quando ela vai ser feita, são os militares. Vamos ver as realizações do governo Figueiredo. Nós temos a anistia ampla, geral e restrita, que acontece em agosto de 79. Essa anistia, veja, movimentos de anistia ocorreram em todos os países da América do Sul e boa parte dos países da América Central. Isso é verdade. Mas a anistia do Brasil é diferente de todas as demais. Ela é diferente por causa dessas palavras: ampla, geral e restrita. Essas 3 palavrinhas, ampla, geral e restrita, elas simplesmente descriminalizam todas as ações de exceção realizadas durante os governos militares. Ou seja, todas as ações de exceção, crimes, torturas, sequestros, mortes, assaltos a banco, desaparecimentos, ações de exceção, ações criminosas, tanto feitas pela extrema-direita quanto pela extrema-esquerda, serão simplesmente esquecidas e perdoadas. Os opositores do governo podem voltar para o país, aqueles anistiados, e os que estão presos serão soltos. Em contrapartida, os torturadores, os executores, os perseguidores que serviram ao exército brasileiro também serão esquecidos. Essa anistia ampla, geral e restrita, ela serviu para o esquecimento das ações
de exceção, tanto da extrema-direita quanto da extrema-esquerda. Bom, outra ação tomada pelo nosso amigo João Batista Figueiredo, rumo à redemocratização do país, foi o pluripartidarismo. O Figueiredo vai extinguir o bipartidarismo, a Arena e o MDB, e vai permitir o surgimento de vários partidos. E logo de cara vão surgir 5 partidos. O Partido Democrático Social, o PDS, que reuniu a maior parte dos integrantes da antiga Arena, o Partido Movimento Democrático Brasileiro, que é o MDB, né, e que ficou assim durante muito tempo, e há pouco tempo voltou a ser MDB de novo. O Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, que era o partido de Getúlio Vargas, e aí vamos contar uma breve historinha. Quando o nosso amigo Brizola voltou ao país, ele quis assumir a liderança do PTB, mas o PTB ele estava sob o controle da filha de Getúlio Vargas. Então, o nosso amigo Brizola ele criou um partido para ele, que foi o PDT, o Partido Democrático Trabalhista. Bom, nós vimos aqui o último governo militar, que é o governo de João Batista Figueiredo. Vimos as realizações dele e dos demais governos militares. Salientamos sempre que esse período foi um período de exceção. Se houve exceções por parte dos militares, também houve igualmente exceções por parte da extrema esquerda. É um período da história que tem realizações importantes, sim. Graças a esse período nós temos, por exemplo, Itaipu, temos usina nuclear, temos a possibilidade de uma matriz energética limpa através do pró-álcool, né? E também um período de grandes erros econômicos, onde se tentou suster a economia de um país alicerçado apenas na absorção e na assimilação do capital estrangeiro. Este período é fundamental para que se compreenda a redemocratização do país e a política atual. Mas a redemocratização de nosso país será vista numa próxima aula. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Peço que todos vocês fiquem seguros, vocês e suas famílias. Que Deus os abençoe. Até a próxima, um abraço.